Pessoal, bom dia, gente. Começando nossa aula de hoje. Página 208, apostila 3. E vamos falar novamente sobre notícia. Bem, todo veículo que se preza, impresso ou digital, trabalha com manchete. E o que é a manchete? Veja bem, manchete é a matéria principal do jornal aquele dia. A manchete sempre virá em destaque, com letras garrafais, em negrito, para chamar a atenção do leitor. No caso, a sua atenção para que você compre o seu principal produto, que é a própria informação. E a manchete vai sempre ser trabalhada em cima de temas que estejam em evidência, temas que possam ser facilmente identificados, como no momento atual. A gente está trabalhando com Covid, com reabertura de comércio, com a questão econômica do país. Então, olha lá, manchete, notícia principal daquele dia de um veículo de informação. Abaixo da manchete nós temos o título auxiliar, ou seja, uma linha explicativa, algo que se relacione e explique a manchete. Mas não paremos por aí, nós temos que abordar ainda mais coisas relacionadas à notícia, porque a notícia ela é produzida por uma mídia considerada independente, uma mídia considerada aí, olha, capaz de investigar e trazer à tona, num país democrático, todas as informações que são suficientes para o seu público. De modo que um jornalista não é simplesmente um redator de notícias, ele tem a sua função num esquema democrático que é o de investigar, que é o de checar se o que está sendo publicado é de fato real. E hoje a gente tem dois tipos de imprensa: a considerada séria, aquela que trabalha com a informação checada, com a informação considerada dentro dos parâmetros legais, aquela que utiliza a linguagem formal, tá? Que independentemente se eu esteja em Vargem Grande Paulista ou em Rondônia, a mesma notícia será compreendida sem qualquer lastro aí ou sinal mesmo de dubiedade. Ou seja, quando eu pegar a notícia, eu não posso ter dúvida daquilo que eu estou lendo e nem ter nenhum tipo de dado falso, porque isso pode me induzir a um erro. A imprensa séria ainda trabalha com outro quesito, que é muito importante. Ela aponta sempre os dois lados da informação e deixa para você, que é o leitor, decidir qual é o ponto considerado mais coerente no seu universo, ou seja, no mundo em que você vive, tá certo? Em contrapartida, eu tenho a imprensa chamada de marrom. É aquela sensacionalista, aquela que abusa do absurdo, aquela que trabalha com as chamadas mais bizarras e que tem um único objetivo: vender jornais, vender a notícia, tá? E muitas vezes é justamente a imprensa marrom que trabalha com a fake news, que hoje, segundo o Supremo Tribunal Federal, é considerado crime. Ou seja, passar uma notícia falsa pode ser enquadrado hoje dentro do Código Penal. Importante citar, entre as décadas de 50 e 60, nós tivemos um jornal chamado Notícias Populares. Era um jornal criado para quê? Para se vender todo tipo de informação usando da linguagem chula, aquela linguagem que as pessoas utilizam em lugares mais vulgares, tá? E ainda mais, ele se utilizava de elementos, olha lá, violentos, sexuais, para atrair a atenção do público. Então era muito comum você pegar as manchetes e essas manchetes terem ou serem, no caso, apelativas. Depois que esse jornal foi comprado no final da década de 1960 pelo grupo Folha de São Paulo, ele continuou ainda sendo publicado até o final da década de 90, porém com a mesma linha editorial, que era justamente abusar do sensacionalismo, que era o quê? Transformar a notícia em show, tá? A ponto de você ser levado ao erro propositadamente. Isso aconteceu comigo. Ó. Na década de 90, eu estava passando por uma banca na cidade de Marília, no estado de São Paulo, quando me deparei com uma capa do jornal Notícias Populares e levei um choque com a manchete. Estava escrito o seguinte: Pelé morreu. Na hora eu falei, nossa, o Pelé, o jogador, morreu. Né? E aquela curiosidade, mas não podia pegar o jornal sem comprá-lo. Né? E aquela curiosidade, eu pensei, nossa, não saiu no Jornal Nacional, que era o grande veículo e permanece sendo do audiovisual. Pensei, não saiu nenhuma rádio, que continua também com relevância, como o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Falei, mas como que eu vou saber se essa informação é real ou não? A gente não tinha outro método de fazer a checagem, a gente não tinha internet ou smartphone. Em suma, comprei o jornal. Quando abri, levei um susto. Olha o que estava na notícia.
Pelé, o porteiro da rua de trás, morreu de infarto. Então, olha, eu fui induzido a um erro, porque a manchete não falava o porteiro Pelé morreu. A manchete falava Pelé morreu. Hoje, se esse jornal existisse, ele seria processado. E, obviamente, eu, como consumidor, poderia pedir meu dinheiro de volta, inclusive com uma multa. Mas ele já não existe, graças a Deus. Mas nós temos que hoje combater o quê? As fake news, que inventam notícias. Ou as transformam em show. De modo que as pessoas são enganadas, as pessoas são levadas a acreditarem naquilo que não é real, tá bom? E isso acabou virando o quê? Um vírus. É espalhado em todos os veículos, principalmente na rede social, levando muitos a acreditarem no que não é comprovado, tá? Para terminar, pessoal, eu peço para que vocês façam as atividades 1, 2 e 3 da página 208. Um grande beijo, até semana que vem, gente. Tchau!